cheia de tranqueira ou de tralhas no seu bunker, você está na Suíça e está bebendo água de Genebra, cheia de ina branca, você está respirando erva verde aí na Europa, você está na Alemanha já doidão. O que está acontecendo com o povo de Deus, gente? Olha só, né? A guerra é a declaração do mal para ceifar vidas, e vocês acreditam que tem gente que tem como se resguardar e, por maneira inconsequente, irresponsável, não o faz e ainda incentiva outros para não fazer e ainda diz que se der ruim, vai avisar primeiro. Meu Deus, Jesus! E o pior de tudo, é influenciadora brasileira. Gente do céu, que desgraça! A turma nossa na Europa, graças a Deus, nós temos pessoas como o Rodrigo, como o Efraim, que vem ajudando a botar bom senso na cabeça dessa turma. E eu estou pensando em criar uma divisão de visitação na Suíça dos bunkers dos brasileiros da tralha. Gente, é surreal, surreal. Eles nem acessam o site oficial da Suíça. Vocês acreditam nisso? Hoje eu fui acordado com essa informação, me mandaram, o pessoal desesperado, e eu gentilmente respondi à mocinha que o bunker dela é cheio de tralha. Gente, o mundo está em polvorosa e os brasileiros estão literalmente tocando flauta na Europa. Gente, se você acha que isso vai dar ruim, você já entra aí colocando o número 1 e a cidade, você está nos vendo e ouvindo. Se você acha que vai dar bom e dá tempo, na hora que as bombas estiver caindo, o camarada ir lá e montar o bunker dele, né? Em questão de segundos, porque as bombas começaram a cair, tu mete o número 2. O 1, né? Está tudo errado, o jeito brasileiro de lidar com a informação. 2, você acha que tem tempo demais e não precisa fazer nada do que o Efraim vem orientando, que eu venho entrando, não precisa entrar no código de Enoch, não precisa entrar no Geburá, não precisa entrar no cripto, não precisa aprender a ganhar em dólar com o Santo Bill, que está fazendo milagres do Brasil para o mundo. Vocês sabem que o Brasil tem um novo santo, e é um santo vivo? Santo Bill está fazendo milagre. Meu Deus! E você, povo de Deus, como é que está você no meio dessa guerra total? Nós vamos receber o nosso convidado, né, de todos os dias, nosso comentarista internacional, intergaláctico, interdimensional, foi a última dele, interdimensional. Ganhei um novo título. É um novo título aí, o negócio está grave. Eu vou ter que pedir para o Bill fazer, né, uma placa e botar os Inter, tem que botar Inter, aí botar certo assim, galáctico, nacional. Não, intergaláctico. Dimensional. É internacional. Só não sou o internacional. Não, interterritorial, interdimensional, meu Deus, né? E ainda tem o interdenominacional. Meu Deus! Verdade. Só não sou o interrogador deste século, que esse inquiridor aí já não sou eu. Mas vamos lá, meu amigo Efraim, o pau está atorando, o pessoal da Suíça está cheio de ina branca e erva verde, e eu estou assustado com a cabeça da galera. E aí reforçou uma coisa que uma pessoa da Itália falou para mim, que a impressão, né, da Itália olhando para o resto da Europa é como se todo mundo estivesse dormindo. A pessoa minha da Itália disse que a Itália está preparada, não é soldado para tudo quanto é lado, eles botaram as tropas na rua, está havendo uma movimentação na Itália que não está acontecendo em outros países por hora, salvo uma partezinha da Alemanha, que eu fiquei sabendo também que está tendo uma movimentação de tropa lá na Alemanha. Mas a Suíça, que sempre trabalhou na surdina, a surdina é tamanha
que os brasileiros receberam o bunker da Suíça e criaram estoque de tranqueira. Tu acredita nisso, Efraim? Acredito. O brasileiro tem um espírito acumulador, cara. Acumulador. Uma pessoa. Maria Mulano. Eu e minha esposa, a gente tinha aí no Rio, no nosso apartamento, a gente achava que era minimalista. Aí quando viemos para cá, a gente descobriu que a gente era muita tranqueira. Era muita coisa. Não aqui pode a gente é minimalista. A tua esposa com a minha, não, cara. Com a tenente, senão eu tô lascado, meu irmão. Ela quer passar o cerol em tudo. Não, a minha esposa é filha de militar, cara. E ela, assim, cara, ela é a rainha do cerol, cara. Tudo pode ser desfeito, tudo pode ser eliminado, porque nada deve ficar, não é para sempre, nada deve ficar por muito tempo. Olha só, ela vai ter que ficar a 10 quilômetros da tenente, cara. Eu tô lascado. O encontro das duas, eu tô perdido mesmo. Eu tô perdido. Já era. Então você é o acumulador e ela é a desacumuladora. Bateu certinho, assim que funciona. Os meus papiros egípcios, ela vai jogar tudo fora dos papiros. Meu Deus! Para que você quer isso? Falei, não sei, mas um dia eu vou precisar. Papo de acumulador. Quem sabe um dia isso vai salvar a Terra, mas na verdade aquilo não tem nenhuma utilidade. Não, mas tu tem uma ideia, vira e mexe os livros lá, eu faço uso dele. Eu tenho 2 bibliotecas, né, cara? E de vez em quando eu vou lá e acontece um monte. Eu tinha uma biblioteca muito grande no Rio, na igreja, e quando eu deixei a presidência em março do ano passado, eu dei tudo para o pessoal, pode distribuir, fazer o que vocês quiserem. Tu vê, manda para mim. Ih, já tá lá, era muita coisa. Não, faz isso não. Aí a tenente vai me botar na lista negra dela, não mando mesmo. Não, vou falar pro cara lá, tu manda o nomezinho dele, quer fazer uma troca comigo, eu te mando 10 mil, tu manda 10 aí de títulos diferentes aí. Tem gente, rapaz, que não joga nada fora, cara. Não, que pode precisar e tu sabe que aquilo vai ser inútil para sempre. Não, mas a tenente é violenta, meu irmão. Ela, por mim, eu passo cerol em tudo, principalmente agora por causa da internet, né? Eu digo, cara, mas a internet caiu, eu preciso desse material que está aqui escrito, né? Eu tenho muito material, e material importante. Material importante, aspas, para mim, né? Pode ser que outra pessoa vendo, as pessoas não entendem a importância do que está ali, né? A verdade Olha, o João Arenga está dizendo assim, mandem tudo fora, mas eu o mundo vai acabar. As coisas no sentido da tranqueira, assim, de ficar tudo, né, acumulado. Isso aí a gente fala. Meu pai era assim. Meu pai, a laje da casa dele, meu irmão, tinha de tudo que tu pensar. Se bobear, tinha até peça de avião. No telhado. Era surreal. Velho, era surreal. Mas eu tomo cuidado absurdo. Aí tu tem que ter assim, tu tem os extremos. Tem um cara que guarda tudo e tem o João Arenga. Ele falou que tem que jogar tudo fora, o mundo vai acabar. Falar nisso, pede pro Bill já botar o zap aí, que ele não botou, 21. Você que quer, antes do mundo acabar, mandar o Pix Gratidão Ancião, 17 de março, 63 anos, é a sua oportunidade de fazer igual a Érica agora, abençoar aqui a gente, ok? Manda o dinheiro que você não vai precisar no fim do mundo, manda para cá, gente. Manda para cá, nos ajude enquanto o mundo não acaba. Depois que acabou, você não vai poder fazer mais nada, né? A hora de fazer agora, que a gente pode se ajudar aí. E você pode estar na minha divisão da Suíça, para fazer a varredura de bunkers brasileiros, ok? Nós vamos ver os brasileiros bagunceiros que têm bunker em Guarda Tralha. Se você tivesse um bunker, você ia botar dele tralha, coloque o número 3 se não, e bote 10 mais 3 se sim. Você colocaria a tralha no seu bunker, 10 mais 3. Se não, você bota o 3. Efraim, como é que estamos nós aí, cara? Porque eu já acordei com a Suíça, brasileiro, subestimando o que está acontecendo, cara. Loucura, hein? Loucura. Mas essa eu vou chamar de distorção, não, é dissonância mental, ela é muito comum em pessoas que estão muito focadas ou que têm a tendência de achar que o mundo está em torno daquilo que ela sabe. É o famoso Kruger,
que o Kruger é aquela pessoa que sabe muito pouco, e acredita que sabe tudo, e que o que ela não sabe não é importante e não tem valor. Meu Deus, como é que é o que é nome? o nome de um pesquisador, né, que fez, junto com outro, uma pesquisa e descobriu que as pessoas que têm muita informação, que são muito inteligentes, têm QI muito alto, elas se consideram com pouco conhecimento. E as pessoas que têm baixo QI e pouco conhecimento acham que sabem tudo a respeito de tudo, que o que elas não sabem não é importante. Aí levou o nome do pesquisador como sendo um Kruger. E está cheio de Kruger aí, pessoas que ignoram a vida em volta e, claro, vão ser pegas de surpresa em algum momento. Agora, veja bem, O nome hoje é eu vi Kruger ou é Kruger? Kruger. Se você quiser, depois eu tenho esse estudo aqui, eu te mando esse estudo deles. Manda, É porque um eu já estudo muito conhecido dentro do mundo acadêmico, porque eu vou mandar para a Suíça. Vou mandar ele para a Suíça. É. Mas aí o que acontece? Eu ia falar, hoje eu estava assistindo um vídeo que eu acompanho um rapaz chamado Esdras, não sei o que lá, eu esqueci o sobrenome dele. Ele é bem, assim, polêmico nas coisas dele. Cara, e ele hoje fez um vídeo bem interessante, mas ao mesmo tempo assustador, né? Ele dizendo que ele acredita que o Irã vai atacar vários lugares aqui da Europa. E ele dizendo, ó, você que está na Europa, em qualquer país da Europa, saia daí, porque o Irã vai atacar. Baseado em quê? Eu estou aqui com uma proposta que o Irã fez para o mundo todo. Ele fez o seguinte: qualquer país árabe ou europeu que expulsar os embaixadores israelenses e americanos de seu território terá autorização total e livre passagem pelo Estreito de Hormuz a partir de amanhã. Eita! Ou seja, eles estão usando o Estreito de Hormuz como arma de guerra, dizendo que quem expulsar um embaixador israelense ou americano de seu país pode passar livremente pelo Estreito de Hormuz. Ele criou a moeda Trump. Chama a moeda Hormuz. Queres Hormuz? Hormuz terás. Basta expulsar os embaixadores dos dois inimigos do Irã. A segunda coisa é que, dentro desse mesmo tema, o Trump avisou, fez uma declaração oficial na sua rede, depois de uma entrevista, de que ele está se preparando para tomar o controle do Estreito de Hormuz. Então, nós temos aí duas falas opostas e paradoxais. O Javier Milei, presidente argentino, fez um discurso ontem na Universidade Talmúdica do Yeshiva, onde ele foi demonstrar o seu alinhamento incondicional com os Estados Unidos e Israel, declarou o Irã como inimigo da Argentina. Não se esqueça que realmente a Argentina já tem um histórico negativo muito sério com o Irã, daquele ataque terrorista que teve lá no século XX, quando fizeram aquele atentado à embaixada lá na Argentina e foi produzido pelo Irã. E ele se orgulhou de ser o presidente mais sionista do mundo. E, claro, foi a estrela da noite, né, no evento lá, porque falou seu apoio é incondicional. Outro assunto que me chamou a atenção hoje na rádio, eu não sei se alguém aqui acompanha a minha rádio, que está assistindo agora, ao vivo aí, o YouTube. Hoje na rádio, eu não sei se você viu uma publicação de um rabino que eu coloquei na minha conta hoje, um vídeo dele em português, dizendo que ele acredita que sabe o prazo, não colocou data, mas a data mais provável de acabar a guerra. E usou como base Miqueias capítulo 5:17, Êxodo capítulo 17, como fundo de argumentação, como fundamentação, mas a principal origem da percepção dele são os sábios rabínicos, talmúdicos e do Zohar, que falaram sobre essa data e colocaram pensamentos de sabedoria sobre a data Aí, ó, a Cristiana assistiu o programa, a Neuza, obrigado aí, que bom, assistiu a rádio hoje, né? E o que acontece? Ele falou, claro que quem está falando que é profetada ou não viu, ou não entendeu o que viu, Kruger, mas, pelo amor de Deus, não teve profetada nenhuma, ele simplesmente falou, gente, eu não estou marcando data, mas ele falou algo muito interessante
e muito profundo, porque ele explicou que esse regime, e ele fez uma associação que eu e você já fizemos aqui, em uma das lives. Ele fez a seguinte percepção, ele teve a seguinte percepção: os atuais mandantes do Irã, eles são a nova versão de Amaleque. Tu lembra que a gente falou sobre isso, sobre os amalequitas, que Amaleque é um descendente de Esaú, e que Deus faz guerra a Amaleque de geração em geração? Amaleque está sempre voltando. Nós sabemos que, por exemplo, o livro de Esther, que fala da festa de Purim, se refere diretamente a um amalequita que era descendente de Agag, a quem Saul poupou quando Deus mandou exterminar toda a linhagem de Amaleque. Por que Deus mandou exterminar a linhagem de Amaleque antes que entre os desconhecedores de plantão para dizer que Deus do Antigo Testamento é esse rabino mesmo, Silvia? O Shapiro, Isaac Shapiro. Ele tem um canal no YouTube só em português, inclusive, todo dublado para o português. E aí o Saul recebeu a ordem, aí sempre entra algum, porque como é que o Deus do Velho Testamento manda exterminar? Deus não mandou exterminar qualquer um, mandou exterminar Amaleque para Saul fazer, porque Amaleque só tem um desejo, esse espírito de Amaleque, esse principado Amaleque, ele só tem um desejo na vida, é a obliteração de Israel. Ele odeia Israel. Eles apareceram em Êxodo capítulo 17, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, e eles chegam nas águas, que depois ficaram conhecidas como Meribá, mas chegam no deserto, que não tinha água, e o povo começa a questionar Moisés: para que você tirou a gente do Egito? Para morrer de sede? Matar a gente e os filhos da gente de sede? Nesse deserto, que aqui não tem água, que a gente vai morrer de sede? Eram 3 milhões, meu amigo. E aí Moisés, dizendo: o que eu posso fazer por vocês? E no texto fica claro que eles estavam tão irados que eles estavam prontos a apedrejar Moisés. Que, né, o meu libertador agora já virou o meu algoz. E Moisés se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, eu não sei o que fazer desse povo, agora eles estão duvidando. E ele pergunta para o povo: por que vocês estão botando Deus à prova? Por que vocês estão tentando a Deus? Né? E ele vai para Deus, e Deus falou assim: sobe para cá com alguns anciãos, não vai com todo mundo, pega alguns anciãos do povo, traz o cajado com o qual você feriu o Nilo, específico, muito interessante, pega o cajado com o qual você feriu o Nilo, olha que associação miraculosa, que eu não falei na rádio. O cajado com que ele feriu o Nilo é um lugar de água, é o mesmo cajado que recebeu poder sobre as águas. E ele ganhou autoridade com esse cajado sobre as águas freáticas do Nilo, que geram o Nilo. Ele foi muito específico: pegue o cajado com o qual você feriu o Nilo, sobe para essa rocha e fere a rocha, pois ela vai brotar água. E ele subiu com os anciãos e feriu a rocha, e a rocha rachou, e essa rocha hoje se encontra na Península Arábica, no deserto da Arábia. Eu vi imagens dela, é muito interessante, ela está rachada e tem todos os sinais em volta daquele lugar ter sido exatamente onde aconteceu isso, realmente existe. Aí ele feriu, e a água brotou e fluiu daquela pedra, e eles todos, os 3 milhões, beberam água potável que ele gerou. E aquele lugar se passou a chamar Meribá e Massá, porque ali eles contenderam com Deus. Foi o primeiro tempo de reclamação, de protesto do povo com Moisés e com Deus. E aí você vai vendo que, depois desse evento, vem Amaleque e começa a perseguir e matar israelitas no deserto. E aí Moisés é obrigado a mandar Josué, já como chefe de guerra, para comandar o exército de Israel contra Amaleque. Só que quando ele pegava o cajado e levantava, ele usava o cajado, o mesmo cajado, ele levantava. E quando ele levantava o cajado com as mãos assim, o povo de Israel ia prevalecendo. Só que o braço dele durava, 15, 20 minutos, ele cansava, fazia assim. Quando ele fazia assim, Amaleque começava a prevalecer. Aí ele levantava de novo, Israel prevalecia. Aí Arão e Hur, que estavam com ele, decidiram colocar uma pedra embaixo dele, e ele continuou com a mão levantada, e os dois ficaram como apoio. Provavelmente puseram o braço dele sobre o ombro e ficaram ali dando suporte. A minha imagem mental é essa, né? Alguém que ficou segurando o braço assim. Eu acho que eles puseram o braço deles, tipo aqui no antebraço de Moisés, que segurava o cajado,
E ali eles ficaram como suporte. E ele ficou por todo o tempo. Quando ele ficou assim, Josué e Israel prevaleceram até o fim. E aí Deus, que se declarou ali a Moisés, Adonai Nissi, o Senhor é a minha bandeira, levantou e Moisés fez uma declaração profética, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eu levanto a minha bandeira contra Amaleque e farei guerra a Amaleque de geração em geração. Então Amaleque volta de geração em geração tentando destruir Israel. A oportunidade que Israel teve de destruir Amaleque foi com Saul, e Saul falhou porque poupou Agag, o rebanho e provavelmente vários nobres, em nome de buscar resgate. Se ele queria resgate, é porque ele poupou um monte de gente lá. Ele não cumpriu a ordem que Deus deu. Ele achou que já vencer já era o suficiente. Só que a ordem de Deus era exterminar e não vencer. E, tipo Golias, se você mata Golias e não arranca a cabeça, Golias pode só dali se levantar de novo. Então você tem que eliminar aquilo que hoje é um Golias na tua vida, é um Amaleque na tua vida. Você não pode deixar pedaços. Foi meu ensinamento básico, central nesse texto hoje lá na rádio. Então ele se Amaleque volta. Aí Amaleque volta quando? Um descendente de Agag, chamado Amã, aparece na corte como grão-vizir de Assuero. E ali ele decide exterminar Israel, porque ele tem no seu sangue, na sua origem, na sua cultura e no espírito de Amaleque o desejo de obliterar Israel. E ele ia conseguir. Se ele consegue o seu intento, o Messias não nasceria. Yeshua não ia nascer. E aí Deus levanta dois corajosos. Mardoqueu, que era líder de Israel nesse tempo, sentava à porta do palácio, onde sentavam as autoridades que serviam ao reino assírio. Ele era uma autoridade. E a sobrinha dele, Esther, a bela Esther, né, que era a Radassa, que era uma linda judia, pela qual o rei se afeiçoou, e agora ela estava na corte no lugar da Vaste, que naquele tempo o poder e a autoridade do rei era tão incontestável que você não podia nem aparecer diante dele sem uma convocação e nem não aparecer se fosse convocado. É tipo assim, se for chamado tem que ir, se não for chamado não pode ir. Era uma coisa desse tipo. A Vaste, que era a rainha, não quis ir quando ele chamou, tipo aquele filme Ditador, ele, ó, acabou. E aí a Esther teve que entrar, depois de um bom tempo de jejum, pediu a Deus a graça de ser aceita perante o rei, uma imagem tremenda da igreja, sendo recebida pelo rei dos reis. E aí, quando ela entra e ele está com o cetro assim, se ele não virasse o cetro em direção a ela dando, ela seria morta como Vashti. E aí ele vai, e ela acha a graça diante dele, e ele põe o cetro e ela é recebida. E ali ela consegue fazer o plano do Amã, aquele amalequita, se voltar contra ele, e ele é enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu, e a gente conhece a história do Purim, aonde é comemorada até hoje, nessa data, a festa do Purim, da libertação e do livramento do extermínio de Israel. Aí a gente vem para agora, para esse ano. Aí esse rabino, ele mostra que Amaleque é um espírito que se manifesta em Purim. E quando começou a guerra? Na festa de Purim. Então ele diz, olha, os sábios judeus, e ele fala várias profecias, mas ele cita vários ensinamentos, não vou falar em nome hebraico, porque ele fala tudo em hebraico, ele cita vários ensinamentos que mostram que em Purim começará, mas em Ever Pesach vai terminar. Então ele começou a ver um ciclo histórico se repetindo. A guerra de Amaleque começa em Purim, mas ela sempre termina em Pesach. E aí ele pegou a palavra do Trump. O Trump disse que a guerra não vai durar mais do que 4 a 5 semanas, que dá exatamente Purim a Pessah. O Irã ontem fez uma declaração dizendo que essa guerra, eles têm condições de manter essa guerra na atual conjuntura por 6 meses. E aí ele fala isso, ele diz, mas não vai durar 6 meses, eu não estou marcando data para o fim, mas se o padrão de Amaleque está se repetindo, nós vamos ver essa guerra acabar agora, no dia de Pessah, na festa de Pessah. Em Pessah, essa guerra acaba, naquele período, aquela uma semana. E mais, ele diz, se ocorrer isso, o próximo passo dentro das profecias dos sábios rabínicos é que vai vir a reconstrução do templo. Em sequência, a reconstrução do templo em Sukkot, que é tabernáculos, que é a festa entre setembro e outubro, da época do nascimento do verdadeiro Messias e Yeshua, vai vir o Messias de Israel. Ele falou assim,
eu estou copiando os ciclos históricos bíblicos de como pode acontecer. Não estou marcando data e nem dizendo, mas eu acredito estar muito certo de que essa é uma mensagem de Deus para mim. E eu estou compartilhando, ele está escrevendo, terminando um livro, ele vai publicar isso, mas ele falou que não vai esperar o livro ser publicado porque ele entendeu que está vivendo o que ele estava escrevendo no livro profeticamente está acontecendo agora. Começamos a guerra com o Irã e Purim, que é Amaleque, e ela vai terminar em Pêssar, se esse ciclo está se cumprindo profeticamente, e nós vamos ver esses acontecimentos em sequência. Eu fiquei muito impactado com essa... Não, o que você colocou aí, né, eu creio que está muito alinhado com tudo que a gente vem dizendo. Depois eu só queria que tu desse uma checada. A Esther parece que é prima de Mardoqueu. Depois tu dá uma É prima, checada. sobrinha? Às vezes esses parentescos, tipo Sara, é irmã, mas era sobrinha. E... É isso aí. Esses parentescos bíblicos não são na nossa sempre linhagem. Aparece um depois para dizer que a gente, né, não falou, disse que disse. Então, prima, sobrinha, minha irmã. Eu também pensava que é sobrinha, mas é prima que está lá em cima disso. Mas em resumo, mas pode ser prima. Ó, eu tenho um amigo meu que falou assim: eu tô com a minha prima doente, mas é a filha da prima dele. Não é prima, né? Então assim, é complicado, né? Dá o registro para evitar depois a galera que vem só depois. Mas não tem problema, não. A gente erra mesmo. Às vezes eu falo aqui, Abraão, tô falando de Moisés, eu tô falando de Jacó, Isaac. De vez em quando a nossa mente, tique e teco, se confundem. Ninguém é 100%. Não, mas eu estou aqui na defesa. Eu sou o quarto zagueiro, o ancião é o quarto zagueiro aqui. Rapaz, já teve vez lá na igreja que eu pregava, né? E eu estar pregando meia hora e o pessoal, poxa, só uma coisa. O senhor está falando que é Jacó, mas é Isaac. Isaac. Eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção. E o pessoal caía lá gargalhada. De vez em quando tu tá viajando ali, tu esquece, confunde. Isso é normal. Não há por que a gente se aborrecer por isso, não. Agora, meu amigo, bota para nós aí a guerra no estado que ela está, porque se o que o Rabino está dizendo, o americano vai entrar com força total ali no estreito e vai estreitar a situação das defesas para que a turma dos curdos entrem, né? Eu dei uma olhadinha nos curdos ali, eu fiquei impressionado com o número, eu achei pequeno. Ele me deram um número de 30 milhões de curdos, mas a milícia só teria 8 mil. Aí eu olhei e falei, rapaz, só 8 mil em 30 milhões, eu achei pequeno o grupo de curdos envolvidos, né, nessa possível empreitada. Mas tem que levar em conta que essa milícia curda, ela é extremamente eficiente. Eles são guerreiros, tipo uma tropa de elite, cara. Eles são tipo Ranger. Eu não sei se você viu que lançaram um filme agora, essa semana na Netflix, chamado Máquina de Guerra. E eu assisti, eu gosto de filme, você sabe disso. Cara, olha que filme... Eu vou dar aqui... em cima dos caras? É em cima deles? Não, cara, é um filme que o cara ele é um militar super treinado, aí o irmão dele quer ser Ranger, que é tipo a tropa elite da elite dos exércitos americanos. Os caras que são super treinados não conseguem dar conta das exigências que o curso pede. E aí o irmão dele é morto logo no início do filme, e aí ele é obrigado ele vai lá por uma questão de honra ao irmão fazer parte. Só que o mais fantástico é que está passando um objeto interestelar, fica passando durante o filme, que está passando, e de repente aquele objeto se despedaça, e aqueles pedaços desaparecem. Quando vê, um cai no meio do treinamento dos caras. E é um invasor intergaláctico que vem guerreando, e eles têm que lutar com aquilo. Eu achei assim... muito interessante um filme ser lançado agora na era do disclosure, da era do desacobertamento, né, no Age of Disclosure. Agora, mais um filme falando de uma mistura de militar com o que a gente está vendo. Então, esse grupo de curdos desse exército, eles são extremamente capazes, estão vivendo sempre em luta, são pessoas... Tem mulheres atiradoras de uma precisão absurda, as atiradoras de longa distância, que são snipers, elas são uma das melhores do mundo, são essas curdas. E tem até filme falando delas, cara. Já teve filme que aparece elas com miras, assim, impossíveis de só gente muito treinada consegue, e elas conseguem. Então, assim, voltando também, doutor Alex, eu não sei se você viu, tá havendo
pode ser desinformação, mas está havendo um boato noticiado de que o Moctaba, o filho do Khamenei, foi eleito, mas que, na verdade, ou ele está ferido, muito mal. Tem três teorias. Que ele foi ferido naquele ataque, onde morreu a esposa, a mãe, a filha dele, o pai, todo mundo naquele ataque. Como é que ele estava vivo? Onde é que ele estava? Se ele estava também na reunião principal. É a primeira teoria, de que ele pode ter perdido uma perna. A segunda, de que ele está ferido, mas que suficiente para se recuperar. A terceira, de que ele morreu e estão usando o nome dele para fazer uma desinformação, porque escolheram o outro, mas não querem descobrir quem é. Por quê? Se você elege oficialmente, quando assim, publicamente um morto, você nunca vai encontrar o cara para matar, quando na verdade você elegeu o outro, ele está lá fingindo que não é ele, é ele. É a terceira opção. Por quê? Porque desde que até na eleição eu vi a gravação do quando eles foram fazer a eleição, ele não apareceu, apareceu um quadro com a foto dele. Então, assim, são teorias que estão rolando aí da guerra de que ou ele, na verdade, foi embora com o pai dele de arrasta, ou ele está muito mal, ou ele, na verdade, está escondido. Quer dizer, estão todas as possibilidades. Só vão acreditar se ele fizer alguma declaração gravada e atual, né, dando dados atuais de que realmente ele está vivo e que ele realmente foi eleito. Mas ele é um cara, assim, rancorosíssimo e ele perdeu a família toda. Então, meu amigo, não podemos esperar muito tempo de paz agora. Ele é uma fera ferida, né, Fran? Uma fera Sim. ferida, se estiver vivo, né? Agora, o Gustavo falou aí que parece que já deu uma treta lá pro lado do nosso falecido Daniel Mastral, que descobriram que o guru dele nunca existiu. Meu Deus! Deixa eu confessar para vocês publicamente, gente, já que o guru do Daniel nunca existiu, quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu criei um guru também, japonês, Shin 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 Shun Chun Da. E esse bendito, eu com 4 anos, eu dizia para a turma de psicologia os pensamentos do Shin Shun Chun Chun Da. Só que, quando eu fui me formar, aí eu falei para a turma que o mestre ia vir, Efraim, para a formatura, e todo mundo naquela expectativa que o mestre vai vir, que o mestre vai vir, e no final eu me apresentei como sendo mestre. Na realidade, os pensamentos eram meus, com o codinome do Xin Chun 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 Pá. Então, já estou aqui assumindo, se você foi colega meu de psicologia e ficou traumatizado com o Xin Chun Chun Pá, eu já estou pedindo perdão publicamente. Mas não é o Mastral, não, doutor Alex. Oi? O Gustavo pôs aí que não é o Daniel Mastral, não, o Daniel Lopes. Eita, aí é pior. Não, é porque, deixa eu falar. Aí é pior. Não, peraí. Não, mas não é esse tipo de caso seu, não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é essa, não é um professor de Kung Fu. É que o Lopes, o Daniel Lopes, cita muito esse professor Jiang, chinês, que a gente falou dele ontem, como uma referência acadêmica dele, como alguém que ele pensa muito parecido com ele e tal. Agora, e aí o Gustavo está dizendo que o Daniel, que esse professor chinês, que ele está chamando de guru do Daniel Lopes, não se refere a ele como guru, se refere a ele como uma referência. É uma fraude. Agora eu tenho que ver que tipo de fraude, porque o Gustavo botou aí, mas ele não disse que tipo de fraude. Você vai ter que explicar melhor, Gustavo. Põe aí fraude que o cara é inventado, o cara não existe. Como é que é isso, por favor? Gustavo, você vai ter que abrir a boca, filho. Pô, ele abriu um pino, jogou a granada, mas não disse de que se trata. Primeiro ele botou Daniel. Qual o Daniel? Né? Tu pensou que era o Mastral. Não, pensei que era o Mastral, cara. O pobre do Mastral lá, o Marcelo Agostinho, né? Porque o Marcelo Agostinho tinha lá o cara do Kung Fu, aquele rolo todo. Parecia. Quando você falou, eu fiz o mesmo pensamento. Depois ele botou aí que não era o Mastral, era o Lopes. Meu Deus! Gustavo, socorre a gente aí, porque agora sobrou. Cara, para de jogar bomba sem explicar. Não sobrou para Efraim, que pelo menos eu falei de alguém que não está mais vivo. Agora apareceu quem está vivo. Mas na verdade, eu, assim, ele cita muito o professor Jiang mesmo, Daniel Lopes. Eu acompanho os vídeos dele, acompanho os vídeos do Gustavo, acompanho vídeos de um monte de gente. O Daniel Lopes cita muito o professor Jiang como uma grande referência acadêmica de pensamento. Agora, saber que o professor Jiang é uma
Fraude em que sentido? Ele não existe? Ele existe, mas não tem aquele conteúdo, que aquilo não é o conteúdo dele? É complicado. Então, é uma informação que não dá para ir levar à frente sem saber a origem e o que tipo de fraude ele poderia representar. Então, voltando, doutor Alex, o Irã fechou o espaço aéreo dele por 72 horas, por questão do bombardeamento por parte dos Estados Unidos. Eles não estão conseguindo, literalmente, fazer nada aéreo. Né? O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse em uma coletiva que hoje será o bombardeio mais massivo contra o Irã. Isso hoje, desde o início do conflito. Então, hoje, no 10º dia, segundo o que eles falaram, por volta das 10 da manhã do Brasil, começaria, foi o anúncio dado pelo Pete Hegseth, o secretário de Guerra, de que esse vai ser o bombardeio mais massivo desde o início da guerra até agora. Isso agora vai acontecer hoje? Como assim? A previsão desse ataque... Hoje. É de hoje. Essa é uma notícia recente agora, dada lá num canal que eu acompanho também. Meu Deus do céu. Efraim, com isso aí, a guerra acaba, então, amanhã? Não. Não, porque esses bombardeiros massivos, eu acredito que... Você quer ver uma coisa? Tem uma ilha, eu estava até tentando achar o nome dela aqui, tem uma ilha no Irã que é onde estão todas as refinarias iranianas. Ou seja, tudo que se produz de petróleo no Irã precisa passar por essa ilha de refinamento, né, vamos dizer, para criar o produto final, e não houve uma bombinha de São João jogada lá. Você acha que tem armamento na ilha? Não, tem refinarias mesmo, mas os Estados Unidos estão poupando a refinaria, porque os Estados Unidos têm plano de acabar com a guerra e colocar outro para ele poder fazer com o Irã o que ele fez com a Venezuela, ter controle sobre a produção petrolífera e de gás do Irã. É a leitura mais plausível. Mais plausível e mais, vamos chamar, pragmática que se pode fazer, é que eles estão poupando a ilha porque eles não querem acabar com a infraestrutura de produção, refino, para venda. Então, assim, se eles acabam com o regime, que é o objetivo deles, e colocam alguém no lugar, esse alguém precisa manter a produção em dia. Então, se eles destruírem a capacidade de refinamento, eles quebram a própria capacidade de amanhã ter influência sobre o que vai ser produzido lá, que é, vamos dizer, o objetivo mais pragmático possível. Caso essa guerra ela vá até a Páscoa, Efraim, a Páscoa de Israel começa quando? Esse final de semana próximo ou é no outro? A Páscoa. A Páscoa é dia, eu acho que, deixa eu confirmar aqui para não falar a data errada, como você disse, a Páscoa, que eu vou pela Páscoa judaica sempre, tá? Eu só comemoro a bíblica judaica, não judaica, a bíblica, há 20 anos quase. São há pelo menos 18 anos eu só faço a Pêssar no dia da Pêssar, nunca no domingo, nada. Eu faço sempre na Pêssar. Esse ano cai no pôr do sol do 1º de abril até o entardecer de 9 de abril. Rapaz, então nós temos guerra ainda até 9 de abril. Segundo o Shapiro, é na Pêssar que acaba o período desse ciclo que começa no Purim. Como a guerra começou em Purim, e se é a Amaleque mesmo se manifestando nessa época, ela só vai até a Pêssar, que é entre 1 e 9. Então, nesse período, bate, e o que ele falou é que bate, você vê, dia 28, 4 semanas dá o quê? Final do mês de março. 30. Ele falou olha o que o Trump falou, essa guerra vai durar de 4 a 5 semanas. Cara, ele falou exatamente o período do Purim até o Pêssar. Partindo desse princípio, Trump é ungido de Deus para fazer isso, No caminho tem o 20 de março ainda, né? Porque 20 de março se aproxima aí. Primeiro tem o meu nível aí do Gustavo, 3 dias depois, o 20 de março, com aquela chamada de Sofia,
trazendo um impacto sobre todo o planeta. E aí? Ó, o Gustavo, inclusive, voltou aí e comentou, né, do Daniel, mas não respondeu a minha pergunta. Tomara que ele esteja vendo. Talvez ele não tenha ouvido. A pergunta é: o que tornou o Jiang, o professor Jiang, uma fraude? Em que sentido ele é uma fraude? A gente ainda não entendeu essa afirmação, Gustavo. Se você estiver ouvindo agora, por favor, coloca aí, né, para a gente não ficar fazendo citação sem saber do que está falando, né? Mas voltando, então, você quer saber sobre esse processo Trump ungido de Deus para fazer o que está fazendo. 2, a situação do 20 de março, que está antes do fim da guerra. E aí você vê que o 20 de março é a profecia lá da mulher de branco. Termina o Ramadã em 20 de março. Olha aí. Gente, é outra coisa, foi bom a Lúcia citar isso. Olha só. Ramadã, Purim, alinhamento planetário, aí eu penso. Páscoa, tudo junto, gente. É assim. Só misericórdia. Outra coisa, que não vão atacar no Ramadã porque seria uma grande ofensa. Meu amigo, já foi. Mais islâmico do que o Irã, e o Irã está atacando geral no Ramadã. Eu tenho certeza que o Irã não está fazendo Ramadã nenhum. Eles estão metendo fogo no parquinho. Inclusive, eu vi alguns dos clérigos deles armados no púlpito deles lá. Né? Os caras estão fazendo as pregações dele, matam todo mundo e dizendo que quem fosse protestar que era para a população matar. E aí você vê, teve um líder lá que falou falou para as mulheres, falou assim: mulheres iranianas, se os seus filhos protestarem, nós vamos apoiarem o inimigo, eles vão ser mortos. Assim, não tem Ramadã para um cara desse. Isso não é Ramadã. Então, assim, eu acredito que a gente está vendo aí um grande número. Outra coisa, o Trump fez uma declaração, o barril do petróleo ontem, a gente falou, chegou a 120. Aí o Trump fez a seguinte declaração: a guerra vai acabar bem antes do que vocês imaginam. Meia hora depois, caiu para 90. E você lembra que um cara botou aqui na hora assim, que quem investiu no petróleo, eu falei, gente, não se investe num negócio que você não tem noção de quais são as próximas consequências. Por exemplo, eu vi vídeo de gente especializada dizendo que o Bitcoin agora é uma péssima opção, e eu vi gente especializada dizendo que o Bitcoin está no melhor momento para investir agora, por causa do que vai acontecer. Então, essa coisa de achar que você sabe que isso são questões muito difíceis. Eu sou muito, o doutor Alex já me conhece, eu sou muito cuidadoso em falar de finanças, porque é uma, como dizia um comediante aí do Brasil, um grupo que eu gostava muito, eu ria muito quando eles se apresentavam, que eram os melhores do mundo, e tinha lá um cara que ficava, né, ele dizia que o ser humano é uma caixinha de surpresa, aí ele ficava fazendo um personagem que ia perdendo o braço, a fala, ia cada vez mais, né, mas para ele, aí ele era uma piada, né, que era muito engraçada, eu chorava de rir vendo aquilo, era antigo, você vê que ele foi no Jô Soares. Eu vou também responder o nosso vizinho aí, Carioca. Deixa eu responder a pergunta do Carioca, que fez uma pergunta paga aí, ó. Um super stick, que é o Nazário, lá de Caxambi, Rio de Janeiro, terra boa. Ele está falando para as pessoas se fazerem as preparações. É verdade, gente. A gente falou ontem sobre isso. Eu falei sobre a importância de você ter dinheiro efetivo. E, por incrível que pareça, eu publiquei no meu story do Instagram, depois de ter falado isso aqui, ontem à noite, se eu não me engano, que a Suécia orientou todos os seus cidadãos a guardarem 2 semanas financeiras de dinheiro em dinheiro, para eles terem pelo menos 2 semanas de dinheiro com eles para caso acontecer algum apagão de internet. É sério, meu povo, a coisa é muito grave. Amanhã vai ter cripto, Efraim? Amanhã tem cripto, não tem? Amanhã? É amanhã, né? Amanhã é o cripto. Gente, você consegue se inscrever ainda para participar amanhã ao vivo do cripto no Zap 21 995 31 34 67. É o mesmo que você acessa, né, a Mamadeira do Ancião, o Ozônio, o Gueburá, a Imersão Enoque, o Esquadrão,
o Mulher, a plataforma Mulher, tudo é nesse zap aí, e aí você manda para a gente. Efraim, nessa leitura do momento que a guerra está agora, o impacto direto dentro dos Estados Unidos, ok? E dentro da Europa, porque os americanos estão insatisfeitos, principalmente uma ala, se de fato o Trump saiu para vencer vencedor. Se ele ganhar essa guerra, ele massacra a demoniocracia dentro dos Estados Unidos. A questão do Epstein, ele já tem previsão de mais liberação de informação, porque parece que algumas imagens ou alguns textos foram já suprimidos, né? Mas a opinião pública já tinha baixado a parada toda e a galera está publicando o que eles suprimiram. Essa parada avança ou para? Eu acredito que essa supressão de informação misturada com o avanço são muito difíceis de prever, porque você pensa comigo assim, quando você não tem, de fato, acesso ao que realmente está acontecendo, você não tem como opinar e até prever os passos. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre com muito pragmatismo quando se trata de visão, de escolha, tanto de escolher o que falar. Você vê que a gente faz a live aqui, a gente se expõe a falar um monte de coisa, e de vez em quando pega o que a gente fala e distorcem, né? E vão lá e, ó, você fala isso, você disse isso, pô, você, caramba, aí você vai ver e você não disse aquilo. Você disse algo muito diferente daquilo, mas a pessoa ouve às vezes o que ela quer, né? É o corte. O cara vai lá e corta e dali ele distorce, né? A questão do corte é justamente isso. Isso é real, né? Essa fala mesmo lá da menina da Suíça lá é infestação intestinal parasitária brasileira ao cubo, porque ela inclusive pega o corte quando eu falo que a Suíça está se preparando para a guerra, ela diz que ela está na Suíça despreparada para a guerra. Meu Deus! E que o bunker dela está cheio de tralha, de tranqueira, e que ela nem consegue entrar no bunker. Eu falei, Jesus! Pelo Cara, menos, agora, loucura. vamos dar um crédito a ela, sabe qual? A rainha da sinceridade, porque eu teria vergonha de assumir isso publicamente. Não, mas eu vi ali o espírito do engano, né? Agindo em cima da galera e a galera indo pro oba. E ela ainda dizia o seguinte: não, gente, se der ruim, eu aviso aqui primeiro. Meu Deus, Jesus! Olha só, ela virou oráculo de Delfos. Olha que loucura. E o problema todo hoje, Efraim, né, e isso vai para todas as mídias, tá, gente? É o filtro, é estabelecer filtro, né? Não sei se o Gustavo está aí. Gustavo, nós ainda estamos querendo saber o que você sabe sobre lá o Tiang, né? Tiang. Jiang. Tiang. Professor Jiang. O que o Tiang aprontou aí, ou se é o Daniel que aprontou, que agora eu estou na dúvida se quem aprontou foi o Tiang ou o Daniel. Ele está respondendo algo aí, ó. Eu, no canal do Daniel, nós estamos em necessidade de um exame de check-up. Exame de check-up, não. Tudo aqui a gente resolve com desparasitação, gente. O primeiro passo é desparasitar, desintoxicar, desinflamar, descarregar, para só então começar a ter a mente com mais clareza, né? É por isso que eu sempre respondo para a galera, né? Ele falou que já colocou aqui 20 vezes. Aí, não Gustavo colocou, falou não. que respondeu 20 vezes aí. Se não. Alguém viu aí a resposta do Tiang, gente, reescreva para mim aqui, porque eu passou por não, mim. Ele falou do Daniel Lopes, falou que não era o Mastral, era o Lopes. Não respondeu isso que eu perguntei. Eu perguntei o que é, qual o problema do professor Jiang. Desde que eu falei isso, ele não colocou resposta. Eu estou aqui com tudo aberto aqui. Está tudo aberto. Então, o que torna o professor Jiang uma fraude? Não, pode ter escrito e o YouTube ter retirado a explicação, mas às vezes acontece. Aí tudo bem, porque não aparece aqui no histórico, eu estou acompanhando o histórico. Não, eu estou tentando olhar aqui a turma também, graças a Deus hoje está todo mundo muito educado, vocês estão de parabéns. Pessoal que está dando like aí, gente, ó,
nos ajudem, dê o like agora, contribua com 5 centavos de real, dólar e euro, se torne assinante do canal. Nós tivemos aí, ó, já nos apoiando o Alan, apoiando também aqui, deixa eu ver quem mais, mensagem excluída para o doutor Alex, ó, eu não excluí mensagem de ninguém. Tem uma, aqui, ó, tem uma doação, Efraim, de 2 euros e está dito que eu excluí a mensagem. Estranho, eu não excluí mensagem hoje nenhuma, gente. Ó, o Douglas, está acontecendo alguma coisa hoje no YouTube, hein? Agradecer porque... o Douglas, o Nazário. Vocês me digam aí qual foi o. Agora apareceu, ó, o Gustavo disse que o Jiang não é um professor e educador como ele é conhecido, ele é um agente do regime chinês. Ah, tá explicado por ser fraude, por ser um agente, agora sim. Não, mas isso eu já pensava já, né? Conforme você falou, toda a ação do cara, né? Então ele é uma IA. Está dizendo que é uma não, IA, não, ele é um ser humano, mas ele é um agente, tipo um espião da inteligência chinesa, que ele está dizendo. Eu acho que é isso. Oh, então ele é um Epstein chinês. Eu entendi que é isso. A cabeça a não da ser galera. Que eu tenha entendido errado. Ele é um agente de IA que ele botou, não? Não, alguém botou que Jiang não, é uma não. IA. Não, ele não é uma IA, ele é um... que o Jiang não é professor, e sim um agente. Cara, mas como é que o Daniel iria promover o Lopes, um agente chinês, gente? Mas ele pode ter promovido, porque ele gostou das opiniões, das análises, que realmente eram análises bem embasadas sobre... Ele estava falando, inclusive, às vezes que eu vi o Daniel Lopes elogiar ele, sempre foi em questão da literatura que ele conseguiu adaptar a literatura inglesa para a língua chinesa, explicando a educação ocidental para alunos chineses conhecerem a cultura ocidental. Nunca foi na questão com base nas análises geopolíticas, sempre foi nesse sentido mais filosófico, acadêmico. Meu Deus, ele está dizendo aí que o YouTube realmente está retirando, a plataforma está tirando os comentários. Meu Deus do céu. Cara, isso é gravíssimo, gente. Gravíssimo, né? Gustavo, muito grave isso, cara. Muito grave, né? Eu já achei um aqui que ela disse que eu não tirei nada, eu estou com a minha mão aqui, não estou fazendo nada com a mão, a não ser agradecer a galera. Não, essa pessoa que falou isso, eu sei quem é, eu vi o comentário, achei muito desagradável, não foi retirado. Quando ela falou que retiraram o comentário, eu voltei e estava lá o comentário, mas é um comentário completamente assim... Desconexo. Não tinha nada a ver com o que a gente está falando aqui, eu fingi que não vi. Eu vejo tudo e tem coisa que eu ignoro. Não, tá certo, não é, mas eu não fiz nada, tá, gente? Eu quero me exibir, que quando eu faço, eu não tenho problema nenhum de fazer. Vocês sabem que eu sou ancião casca grossa, né? Sargento infante, paraquedista, guerreiro brabo. E eu não tenho o tamanho do Efraim, eu sou pequenininho. Imagina com 1,80 m. Mas a gente é ao contrário, tá? Ó, o doutor Alex é pequeno, eu sou grandão, todo assim, só que eu sou o manso e ele é o brabo. Não, eu sou faca na cabeça. Eu só tenho tamanho, meu amigo. Não tenho nenhuma vergonha, eu só tenho tamanho, não tenho nenhuma brabeza aqui. Se Deus me dá os centímetros a mais que tu tem, meu irmão já tinha feito uma lenha absurda. Eu pequenininho já fiz lenha, tu imagina com o teu tamanho, meu irmão. Deus do céu. Mas o pior é que eu, quando era moleque, eu era folgado, magrelo, só tinha cabeça, apanhava todo dia na rua e voltava dizendo que tinha batido. Aí, ainda estou pedindo para eu dar um grito aí para aterrorizar a tua esposa. Que já gosta. Não, vocês terem uma ideia, gente, as minhas tropas, eu comandei 1000 homens a viva voz. Você tem noção que é comandar 1000 homens a viva voz? Né? Eu chegava, dava um comando, a galera endoidava, brother. Eu botava os caras ali, é Deus na minha vida. Eu não sabia, fui descobrir depois que a minha voz acessa, né, áreas do cérebro humano que mexe com a codificação mental. Meu Deus! Eu sei que as tropas lá, quando eu dava um comando, gente, ninguém pensava 2 vezes, não. O cara não podia nem olhar minha sombra. Se olhasse a minha sombra, já caía apagando. Então, o negócio é grave. A parada é grave. Se eu tenho a sombra do Efraim, eu acho que no portão da guarda, o cara já caía apagando. Né? 1,80 m de sombra. Não, e de vez em quando eu chego aí nos lugares, assim, eu tô no carro, a pessoa, né, dá aquela brabeira, quando tu sai, a pessoa, o cara é grande, mas só não sabe que é só tamanho, vai ficar naquilo mesmo.
Olha aqui, Não, ó, as só doações. Deus, só Deus. Não, não, eu te falei, né, que eu mudei bastante quando Deus me ajudou a quebrar o pé direito. Em 10 lugares, 9 parafusos e 2 achas. Aí eu comecei a me acalmar a partir dali, porque não dava para correr nem para chutar mais. Não, verdade, porque o bom é tu Foi chutar e parado, correr, né? Tu foi chuta e pro bem, corre. foi pro bem. Foi? Foi pro bem isso. Foi para eu envelhecer. Eu falei para Carla, falei, agora eu envelheço, agora eu vou envelhecer. Só Agora vamos lá, Deus. olha aqui, ó. Alex Sandro Machado ajudou aí, obrigado. Porque tem gente dizendo que não apareceu. Érica Góes, obrigado aí pela contribuição. Estou relendo aqui. Alan Souza, obrigado aí pela contribuição, que eu faço no computador, que fica mais fácil de ver, porque o texto é maior. O Nazário, que eu já citei, respondi o comentário dele. Destaquei, né? Douglas Rodrigues, também, obrigado pela contribuição. O Alan Souza também contribuiu aí. Deixa eu ver, não fez pergunta. Não. Acho que é isso. Tá certo. Agradecer ao pessoal que está nos apoiando. Ó, gente, informação do CERN, primeira publicação a respeito, se não me falha a memória, foi 2019, 2020, perto da pandemia, que apareceu lá o contato com a quarta dimensão. Eles conseguiram entrar na quarta dimensão, você dá uma procurada aí, ok? Sabendo que nós tivemos uma atualização das IAs, né? Eu e Efraim denunciamos isso, acho que tem uns 4 ou 6 meses atrás, Gustavo pode confirmar essa denúncia, que eles começaram a considerar várias informações como desinformação a partir dessa atualização da IA, inclusive a Arca de Gabriel e Meca, ela aparece, né, a informação não total, parcial, e no final eles dizem que é desinformação, tá, gente? Tá desse jeito depois que foi feita essa atualização. Nós denunciamos isso, acho que tem uns 4, 6 meses, não foi, Efraim? Que a gente falou Foi. Uns 4, 6 meses. Inclusive, o Efraim, ela começou a querer catequizar o Efraim e ela tentou também mentir para o ancião. Meu Deus! O Efraim, ela tentava catequizar Pô, cara, toda hora me corrigindo, eu falei, olha só, eu não estou te pedindo opinião, estou pedindo para você analisar a minha informação. É verdade. Aí vinha, mas botava aquele triângulozinho de aviso. Eu falei, eu não sou nenhum retardado, não. Eu sei que eu botei, cara, eu sei avaliar as informações. Eu não estou te pedindo para avaliar o que eu estou te pedindo, eu estou te pedindo para buscar. Você pode fazer? Eu faço. Aí que eu comecei a fazer, aí eu vi que melhorou. Eu comecei a pesquisar em outras. Isso. Fazei a pesquisa nela, aí ela vinha com a resposta purê de batata, aí eu ia lá na outra, fazia a mesma pesquisa e falava assim, essa aqui é a tal inteligência? Olha como é que ela me entregou o que eu pedi. Aí ele, não, realmente, se você olhar pelo ângulo, porque ele não deu aviso, eu falei, mas eu não te pedi para dar aviso. Aí eu boto uma terceira e mostro a mesma coisa, eu falo, todo mundo entrega, você fica fazendo catequismo aqui, isso aqui não é para fazer isso. Responde o que eu estou falando e acabou. Tu me deu aí ideia, foi melhorando, eu acho que comecei a corrigir, ela aceitou. Eu vou começar a chamar ela de Inácio de Loyola. Você é jesuíta? Olha aí, ó, Almir Silva. Obrigado, Almir Silva. A gente está aqui para aumentar mesmo o nível de consciência e conhecimento, para que as pessoas... Um dos nossos maiores objetivos aqui é isso. Até na área científica, tá, gente? Vocês tomem um cuidado enorme, quem está trabalhando na área científica, porque muitas informações elas estão corrompidas, distorcidas, e na cara grande a galera está mentindo. Exemplo, água de bolinha. Os caras andaram pagando os pesquisadores para dizer que o trem é bom, com um monte de informação na PubMed, pesquisas seríssimas, provando que não, tá, gente? Então, vocês tomem cuidado com as informações que os caras estão colocando. Na dúvida, você pergunta para o ancião, ó, Zap 21 995 31 34 67. Tudo que já foi estudado até 2026, março desse ano, você pode me perguntar, gente. Eu vou dizer para você se é verdade ou é mentira. Olha o que eu estou dizendo, hein? É tudo. Você quer perguntar sobre quântica? Tu me pergunta. Química, biologia, você vai ficar doido. A minha rede de informação científica é bizarra. Bizarra. Não há nada que os caras tenham publicado
que eu não tenho a informação se é verdadeiro ou falso. Então, você manda para a gente, e aí rapidinho eu já te respondo a parada e já digo para você que é treta. Isso sim é uma inteligência quase artificial, mas é natural. Total. Não, trabalhando 4 vezes a velocidade de uma pessoa normal, tá, gente? O Efraim tá chegando o kit dele lá, céu azul. Vai pro céu. Pô, tô precisando, amigo. Sabe que ontem eu esqueci o nome do bairro aqui do lado, cara? Jesus! Fiquei, cara, qual o nome desse bairro? Não, mas não fiquei assim que nem maluco, não. Não lembrava, cara. Ah, mas é frequência. Eu já sei por quê. É frequência. Deixa eu explicar, deixa eu me defender. Eu já sei por quê. Porque o nome do bairro é Pragal. Aí eu não gosto de lembrar de pragas, é Pragal. Ah, é por isso. Pragal. Mas, rapaz, deu branco. O céu azul aí. Eu tava no mercado, eu falei, caraca, como é que é o nome do bairro? Não vinha, cara. Não, tem que ficar de olho aí, que é ataque de frequência mesmo. Eles estão jogando Preciso pesado. de céu azul urgente. Céu azul é céu azul, gente. Quero agradecer o Luizandro, que o Luizandro já botou várias vezes aí que fez uma doação e não apareceu. Então, obrigado, Luizandro. O importante é que você fez, o Luiz Andro. Ele botou aí várias mensagens dizendo que ele fez doação e não apareceu para nós, mas já agradecemos, mesmo que não tenha aparecido. Total. Tá acontecendo alguma coisa aqui no YouTube, gente, estranha. A Adriana está dizendo que está esquecendo o forno ligado. A última que eu tenho aqui é uma informação em euro, agradecer aí do mensagem excluída para o doutor Alex, que eu não excluí nada. Tá? Aí botaram que eu excluí. E tem uma outra coisa, o último agora que eu vi aqui foi o do Almir, que você falou do Almir. Tá? Mas eu falei de todos que vieram até agora, e esse último aí foi o Almir, foi o último, mas... E eu agradeci o Luizandro, que ele diz que fez algumas vezes aqui e a gente não apareceu para a gente, mas o importante é que fez. Para a gente vale como contribuído. Não, gratidão, meu amigo. Gratidão mesmo, e a gente precisa disso, gente. De qualquer valor que você doar aqui, você impulsiona a entrega hoje. Inclusive, essa live, ela está uma live mascarada, sempre as lives de 11 horas. Por quê? Toda vez que eu boto o nome do Efraim, eles estão segurando a bendita live. Hoje eu botei uma capa que não era eu, Efraim, botei um título que não consta o nome do Efraim. Vamos ver ao final se a entrega vai ser diferente. Ok? Eu vou fazer esse teste. Cara, meu nome não traz sorte para os vídeos, não. Não é sorte. Pelo contrário, a turma entra, mas ele não entrega. Então ele não entrega. O algoritmo não gosta muito de mim, não, mas eu tô tem aqui. Alguma coisa e algum mistério que eu vou desvendar. Eu já estou nisso, acompanhando há 45 dias. Eu estou acompanhando hoje. Eu resolvi ir para a prova dos 9. Começa a escrever Efraim com PH. Faz um teste. Pode ser com PH. É verdade. Pode ser. Mas eu vou fazer 7 dias sem botar o teu nome. Depois eu faço isso para eu ver se vai mudar alguma coisa. Mas algo está acontecendo, tá, gente? Nós estamos, de fato, sendo monitorados. Isso é real. O Bill já tinha recebido a informação, né? Que nós estamos de novo no monitoramento deles, mas eu acho estranho que é só a live do Efraim. Eu faço sozinho, eles entregam, entra outra pessoa, eles entregam. É botar Efraim, eles estão segurando. Já tem alguma coisa estranha aí em curso, mas nós vamos quebrar isso juntos. Tem uma música, mas tu não sabia que tem uma música com meu nome, não? Tem música com o teu nome? Tem. Um Efraim incomoda muita gente. 2 Efraim incomodam muito mais. Aí tu vai, ó. Não, aí é forte. Aí é forte. Gente, bota aí, quem é da tribo de Efraim, bota aí, Efraim, bota 10 Efraim. Cadê a turma gentia convertida aí? Cadê os filhos de Efraim? Coloca 10 Efraim, gente. Mete aí. Nós somos da tribo de Efraim, e é verdade. O meu nome que foi dado pelo Senhor, Efraim, é, na verdade, uma realidade espiritual de todos que estão espalhados pelo mundo, das 10 tribos que se espalharam pelo mundo e são chamados hoje Reino de Efraim, não é mais Reino de Israel. O Reino de Israel não existe mais, existe o Reino de Efraim. Quem está estudando o Geborá entende os detalhes desse entendimento com profundidade, textos bíblicos, assim, muitos textos bíblicos e profecias que só se entendem com essa percepção. A galera tá querendo que eu dê um berro aí, cara. A minha mulher tá longe, pode gritar que ela não tá aqui, não. Não tá, não?
Não, ela está lá estudando, ela está estudando tique lá no quarto, eu estou aqui no escritório. Então não tem problema gritar, não? Pode gritar, doutor. Tem certeza? Ó, quem quer que eu dê um berro, gente, de libertação aí? Eu vou dar um berro de libertação. Você bota aí 10 mais 3 para um berro de libertação aí. Bota 10 mais 3 para rolar libertação, gente. Bota aí, ó. Quem quer o grito aí, ó, bota aí o 10 mais 3 aí. Aí eu vou mandar Enquanto você está comando de preparando o grito, o libertação. Luiz Andro fez um comentário aí que realmente o Daniel Lopes, como eu falei, ele só elogiava a parte filosófica, nunca a parte geopolítica. O complicado é assim, eu sou suspeito, cara. Eu gosto pra caramba do Daniel Lopes, do pastor Tiago Votes, gosto do Gustavo, gosto de algumas pessoas e eu estou sempre vendo com o melhor olho as pessoas que eu admiro, que eu acompanho. Eu só quero botar, eu estou feliz da vida. A galera quer a libertação mesmo, 10 mais 3 aí. Dá o grito do 13 aí, vai. Ó, tu sabe que a campanha de Israel agora é o rugido do leão. Vai você. Vamos ver se agora a live vai subir. Ai, meu Deus do céu, cara. Só misericórdia, meu povo. Só Deus na nossa vida. Meu Deus, Jesus. Só misericórdia. Cara, tu sabe que lá eu fui ministrar numa igreja, gente. Aí eu dei o comando do esquadrão. O esquadrão Águia é um comando, né? É um comando. Aí eu chego lá para a galera, ó, gente, eu vou liberar o comando. Aí quando eu grito esquadrão, o cara grita águia, né? Vou fazer isso com vocês aqui, ó. Eu vou falar esquadrão e você na tua casa vai gritar águia depois, ok? E depois diga para a gente o que aconteceu aí, né? Em todas as igrejas aconteceram milagres, tá, gente? Todas. E eu recebi isso do céu mesmo. Foi surreal, surreal. Vou fazer o esquadrão, você grita águia aí, escreve águia e diga a experiência que você teve, hein? Contagem de 3, hein? 1, 2, 3. Esquadrão! Águia! Meu Deus! Falei e escrevi. Não, o negócio é forte, gente. Eu tenho que gravar um vídeo só disso, só do comando esquadrão, para a galera aí, ó. Porque, ó, a cadeia do inferno cai, hein? Cai. Mas tu sabe que tem uma brincadeira interna nossa, minha, aqui da minha esposa, de alguns amigos lá de 20 e poucos anos atrás. Tinha um cara ali em Valqueire e, cara, era muito gente boa, Paulo André. E ele tinha um bebezinho na época, hoje é um homem já o filho dele, mas na época era um menininho. E ele confirmou pra gente que ele estava orando profeticamente e o bebê que não falava falou: papai águia, cara. A gente ria tanto. Até hoje a gente brinca com esse negócio de papai águia, que a minha esposa ficava tão irritada com aquele negócio. Hein? Que show, hein, cara? Que ficava todo mundo na igreja. Hein? Papai águia, que o bebê falava aquela voz fininha, mas eu acho que não sei se ele falou ou se ele ouviu, né? Mas que ele ouviu, ele ouviu. Não, muito show, cara. Ai, que legal. E papai águia eu gostei. Eu falar com o Bill, papai águia. É uma boa ideia, bom show, bom show. Meu amigo, notícias aí da última hora dos caras. Como é que nós estamos no mundo? A maior refinaria do Oriente Médio está em chamas. Acabou de chegar essa notícia fresquinha. Olha só, uma boa pergunta da Nanda. Aí, ó, deixa eu responder a tua pergunta. A última notícia é que os Emirados Árabes confirmaram que um drone iraniano atingiu o complexo industrial de Ruwais, que é o maior complexo industrial petrolífero lá de todo o Oriente Médio. E a refinaria está, se é a refinaria que está pegando fogo, quer dizer, a maior refinaria é nesse complexo. Então, isso vai voltar a subir o preço do petróleo. Eles não vão atacar o Emirates? O Emirates falou que vai atacar. Atacaram no Emirados Árabes esse complexo e está pegando fogo talvez a maior refinaria de todo o Oriente Médio, que é nesse complexo. E se isso se confirmar, o petróleo vai subir de novo. Tá, e o Emirates, ele retalha? Vai retaliar? Os países já estão declarando que vão ter que reagir. Tá? Acho que estão esperando algum tipo de ação conjunta lá, não vai ser de uma vez só. Você queria ler uma pergunta? Não, ela falou, se o meu Deus, né, estaria sendo usado em vão. Gente,
eu sou o único que eu conheço, né, que tem colocado o nome de Deus em evidência, inclusive crianças de 2 anos de idade, eu tenho relatos, né, que falam, meu Deus! E essa é uma maneira, né, profética de trazer Deus para a presença manifesta entre nós, ok? Mais importante, doutor Alex, Deus é uma designação a Deus, mas não é o nome de Deus. Sim, sim. Você não está falando o nome de Deus, você está se referindo ao Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Eterno, o nome, mas você não está dizendo o nome dele, você está se referindo a ele. Isso é uma expressão. Olha só, apóstolo Efraim, hein? Agora a chapa ficou quente, veio no socorro do ancião. Meu Deus! Aí, ó, já tinham te chamando de vovô Águia, tio papai Águia, então amo você, vovô Águia. Mas a gurizada curte, cara. Tu deu a ideia pro mangá, a gente vai lançar o vovô Águia também para Mas ó, eu tenho um apelido, que eu tenho uma neta aqui de consideração, você sabe, minha vizinha, de 5 anos, e ela me chama de vovô Batata. Olha só. Onde ela vê vovô Batata, e todo mundo morre de rir, que acha muito engraçado. Que é uma brincadeira que eu fiz com ela quando ela era mais nova, uns 3 anos, que ela estava chorando, eu fiquei balançando ela assim, ó, para de comer batata, batata, batata. Aí ela começou a rir no meio do choro, parou de chorar e passou a me chamar de vovô Batata. Aí nunca mais parou, meu amigo. Até hoje eu sou o vovô Batata. Cara, isso não tem preço, sabia? Não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. São coisas assim que eu valorizo demais, essa ingenuidade da criançada, cara. Aí vem Jesus, né? Se você não tiver essa situação como criança, deu ruim, tá, gente? Deu ruim. Não entra, não entra, hein? Não entra. A gente tem que ter essa pureza e essa inocência. E hoje, o que a gente mais tem é maledicência, infelizmente, né? Mas eu estou muito feliz, Efraim. Eu estou saindo dessa live aqui energizado hoje. Olha o Sérgio aí, nosso Sérgio Oliveira, Olive Tree. Sérgio Oliveira. Chegou o reforço. Gratidão aí, meu amigo. Gratidão, gratidão. Efraim, você quer fazer mais alguma consideração? Não, tá tudo certo. Acho que a gente abordou tudo que está acontecendo e deu bastante informação hoje de novo. Tá. E aí, gente, só ajudar vocês, ó, amanhã cripto, zap 21 995 31 34 67, sábado, imersão de Enoque com Efraim, ele está na dobradinha aí, então Efraim sábado está no Enoque e domingo ele está no Geburá, que é o maior estudo geopolítico escatológico a nível ocidental, gente. Eu não e no sábado, doutor Alex, no Enoque, você não pôde participar do código? Como eu falei assim, ó, vocês estão tão alinhados que o doutor Alex botou um fio de tensão no espaço sideral e vocês estão tudo com a cabeça energizada, eu vou trazer vocês para o arco da Terra. Aí eu fiz uma revisão estrutural de Gênesis a Apocalipse, de onde começa o histórico de Deus na intervenção da Terra e por que o código de Enoque fala sobre essas tentativas de manipulação da realidade que a gente vive. Foi muito interessante. Não, show. Eu vou ver com o Bill se já está na plataforma para eu poder assistir. É porque esse final de semana, gente, eu fui por conta do TIC, eu tinha atendimento no sábado, e domingo, né, eu fiquei por conta da Tenente. Né? Então, aí eu resolvi pegar a Tenente lá em Campo do Jordão, para a gente poder passar um dia diferente, porque ela tem que me dividir com todos vocês. Né? Então, às vezes é cruel. É cruel. Ela pergunta, tem tempo para mim? Eu falei, olha só, você tem 5 minutos, que eu já estou entrando em live, eu tenho atendimento, tenho mentoria. Né? E aí eu falei, não, hoje o dia vai ser todo teu. E aí a gente teve um dia bem diferente de café da manhã. Não, fez bem. Eu vou até te falar o seguinte, o pessoal falou que tem mais live do que pessoas assistindo, mas na verdade não, Luizano. Tinha quase 400 pessoas e simplesmente ou foram tiradas ou saíram de uma vez só, porque não dá para sair todo mundo de uma vez. Coisas do YouTube. Hoje o YouTube está esquisito. Está esquisito, mas nós estamos de pé. Avisa lá que a gente está de pé. E se você é da Suíça, cuidado com brasileira que mantém bunker bagunçado, cheio de tralha e tranqueira. Corre dela, hein, gente? Corre dela,
porque é o espírito do mulambo. Agora eu vou voltar lá e vou exorcizar o espírito do mulambo lá, porque Efraim me lembrou ainda disso. Olha só, o tranca-rua, querendo perturbar a vida da galera que precisa se preparar para os dias difíceis que já estão entre nós. Efraim, gratidão, irmão. Obrigado aí, bom descanso. Valeu. Um abraço. Obrigado. Shalom para todos.